noite para todos. Vamos então agora iniciar a aula, né, da noite de hoje. Nós já tivemos a primeira aula desse curso, né? Já fiz uma apresentação, falei da importância do planeta Terra dentro do nosso estudo, né? E falei alguma coisa sobre o conceito de orixás, de que a gente pode ter duas abordagens, o primordial e o histórico, né? O cultural e o primordial. E para nós interessa o conceito de orixá primordial, ou seja, uma força espiritual de alta elevação, né, espiritual, que ela atua no universo todo. Tá? E a ligação do orixá com a natureza, isso é importante também que a gente entenda bem isso. Isso já foi visto, né, nas últimas aulas. Para cada um dos orixás existe uma relação muito grande com alguma área da natureza. Então essa associação é importante. O conceito de 7 reinos é uma forma que a espiritualidade do Núcleo Mata Verde encontrou, né, de passar, né, para as pessoas uma maneira fácil de entender, né, a ação dos orixás no nosso dia a dia, na nossa vida. E essa doutrina dos 7 reinos é que nós seguimos aqui dentro do Núcleo Mata Verde, né? Então agora que eu vou explicar, é uma coisa muito simples, né, muito fácil, muito simples. Eu digo até assim, entre aspas, né, sem querer simplificar demais o significado dos 7 reinos, que é um recurso didático que a espiritualidade tem para que a gente possa entender, né? Tá? Os 7 reinos sagrados, eles saem da formação do planeta Terra. Tá? O conceito dos 7 reinos sagrados, estudado dentro do Núcleo Mata Verde, aqui que a gente passa, ele é explicado, né? Eu passo para vocês a partir do planeta Terra. Isso não significa que só existem os 7 reinos no planeta Terra. É o que a gente vai entender daqui a pouco. Porque tem pessoas que às vezes entendem isso pela metade, ou às vezes a maneira de eu falar simplifica, ou às vezes algumas coisas, e a pessoa acha que tudo é ligado com o planeta Terra. Não. Nós vamos pegar o planeta Terra para explicar os 7 reinos. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós estamos aqui, moramos aqui, conhecemos muito bem o planeta Terra. Tá? A ciência hoje já tem muitas informações sobre o planeta. A ciência já tem dados, informações, né, desde quando o planeta começou a se formar, de 4,7 bilhões de anos atrás, né? Através da radioatividade é possível determinar essas datas, né? O material radioativo, urânio, tório, outros, vai decaindo até virar chumbo, outras coisas, e tem um tempo. Então é possível, através de recursos, né, métodos científicos, determinar exatamente quantos anos o planeta tem. E tudo indica, tudo bem, gente, que é em torno de 4,7, 4,5 bilhões de anos. Essa é a idade do nosso planeta. É a nossa casa, né? Nós moramos aqui, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Para poder entender os orixás, o Núcleo Mata Verde não faz sincretismo. Nós não relacionamos orixá com o santo. Isso acho que ficou bem explicado no primeiro módulo e no segundo módulo do curso, né? Quando eu expliquei bem o que era sincretismo, tudo aquilo lá e tal. É um recurso usado também por muitos terreiros. Você relaciona o orixá com o santo e acabou. E você cultua o orixá através da imagem do santo, no dia do santo, né? É um mecanismo muito simples, né? Mas que não corresponde à realidade. A gente sabe disso, porque o sincretismo é uma coisa clara, né? Todo mundo sabe o porquê que os africanos fizeram uso do sincretismo aqui, nós já estudamos isso. Até hoje, foi ontem, né, dia de São João, tivemos em São Paulo, né, procissão de Xangô, teve uma festa grande, né, ligando o orixá Xangô com São João Batista, que é um dos sincretismos, lembro que nós já estudamos, né, Xangô tem vários, então um deles é São João Batista. Mas aqui a gente não faz uso disso. Então como é que a gente vai estudar o orixá se não tem imagem? As imagens que existem hoje em dia também são imagens novas aí, imagens, né, de africanos, cada um com um elemento lá, né, uma flecha, um lequezinho e tal, para simbolizar o orixá. É um outro recurso
que existe. Mas é coisa nova, recente, criado agora. Tá? E que para nós também não representa o orixá. Como o orixá é uma força espiritual que vibra na natureza, e ninguém pode negar isso, né? Porque todos os mitos, nós já estudamos aqui alguns mitos, eu até comentei um mito da criação, né? De Iemanjá, do Olorum, que o Olorum vai distribuindo cada área da natureza para um orixá e tal. Então, e na África era assim, né? O africano vivia no meio do mato, na selva. Então, ele ia numa determinada região, ele sentia aquela energia, aquela força espiritual da região, e ele identificava um orixá lá e fazia a partir dali um culto àquela região, a uma pedreira, uma cachoeira, uma gruta, um rio, seja lá o que for, né? Tá? Uma pedra, seja lá o que for. Então, a partir dali saía, porque existia uma vibração, uma energia, e ele, com a sensibilidade dele, que era bem superior à nossa, conseguiam identificar essas forças existentes na natureza. Tá? Por isso até que alguns autores, isso foi tratado também no primeiro módulo, no segundo módulo, defendem a ideia do orixá como uma força elemental, é uma força que vem da terra, da natureza. Né? O nosso conceito não é esse, a gente já vai verificar. Né? Nós já até estudamos isso. O orixá, ele vibra, né? Ele é ordenador, ele é criador. Criador da natureza. E aqui eu torno a lembrar do conceito que eu também tratei no segundo módulo, da palavra criador, que é Deus quem cria, né? É o criador, e criador é quem cria, quem cuida, quem faz a manutenção, quem mantém, é o criador. Você é criador de galinhas, de porcos, né? De cachorro, você cria seu cachorro, então é criador, você está criando, você está mantendo, cuidando de alguma coisa. Tá? E o significado dessa palavra foi estudado no segundo módulo. Então, para nós, o orixá, ele vibra, ele está ali, ele está cuidando, ele está mantendo, né? Uma coisa que é de Olorum. E ele é também co-criador, porque certas coisas ele tem a capacidade também de ir criando. O orixá também, né? Ele vai, como o ser humano cria algumas coisas, e ele é criador também de algumas coisas, né? Uma pintura, uma música, uma obra artística, o orixá também tem essa capacidade. Mas, para a gente poder entender, então, essa força, e poder criar, digamos assim, que eu falei, um método, né? Entender exatamente onde que eu vou buscar essa força que está na natureza, essa força que é ligada com a vida, né? É que nós vamos trabalhar com o conceito dos 7 reinos. Então, os 7 reinos têm a ver com a Terra, por quê? Nós entendemos que essas forças criadoras, né, esses orixás, estão vibrando no universo todo. O universo todo, que também foi discutido na primeira parte, né, no primeiro e segundo módulo do curso. E não só no planeta, não só na África. Então, o orixá, dentro do conceito umbandista, do núcleo Mata Verde, é uma força espiritual universal. Universal. Tá? Ele é uma força que ele se sobrepõe, né? Ele é superior a tudo aquilo que o ser humano inventou, descobriu ou criou aqui no nosso planeta, porque eles já existiam bem antes, bem antes. Tá? Agora, se eles atuam no universo todo e participam da criação, né? E conforme o Olorum vai criando, eles vão mantendo, vão organizando, vão fazendo a manutenção disso, eles participaram da criação do planeta Terra também. Então, nosso planeta é obra da criação de Olorum e dos orixás. Então, a gente vai estudar o quê? A evolução do planeta. Como é que esse planeta se formou? Como é que o planeta Terra se formou? O planeta não foi criado assim. Deus, Olorum chegou, deu um estalo e o planeta estava pronto e todos nós estávamos morando aí. Não foi dessa forma que foi criado. Porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Deus criou tudo. Dá a impressão, às vezes, quando a gente fala de uma forma simples, que Deus fez assim e estava tudo pronto. Tudo. O planeta estava pronto, as estrelas estavam prontas, o universo já estava completo, o ser humano já existia aí. Não foi dessa forma. Houve, né,
houve um processo. Tá? Olorum, Deus, o Criador, ele foi criando o planeta aos poucos. Tá? E aqui agora a gente não vai na mitologia, aqui a gente vai na ciência. Então, é aquilo que eu comentei logo na primeira parte do curso, a Umbanda, nós trabalhamos com a esquerda e com a direita, né? Com a fé, as emoções e a razão, né? Quer dizer, não é caboclo Exu, é razão e emoção. Não é só fé, não é só botar uma pedra ali e ficar cultuando aquela pedra, adorando aquilo, sem entender o que é aquilo, não. Dentro da Umbanda e dentro do Núcleo Mata Verde, principalmente, aqui a gente faz questão disso, a gente tenta buscar explicações, né? Buscando o apoio da ciência, né? O que a ciência apresenta para a gente, os conceitos, a gente vai então olhar e vai ver, vai enxergar. Porque a gente percebe que muitas coisas que ocorrem dentro de um terreiro de Umbanda são coisas concretas, reais, né? Não depende só da fé. Não depende só de você ficar cultuando, adorando, não. São coisas muito, muito reais, certos fenômenos, né? Que ocorrem dentro do terreiro de Umbanda. Então é importante que a gente estude aquilo, compreenda aquilo lá, que a gente vá buscar amparo na ciência, né? Para poder entender aquilo. É a fé raciocinada, né? Que nós trazemos lá da doutrina kardecista. Entender, ter fé, mas de uma forma lógica, entendendo o que está ocorrendo, né? Para a gente poder trabalhar com essas forças espirituais. Tá certo? A própria, vou dar um exemplo da ciência, por exemplo, a eletricidade, ela sempre existiu. Eletricidade sempre existiu no universo aí, ó. Né? Em qualquer lugar você tem elétrons, tem prótons, tem os nêutrons. Agora, o homem desconhecia. Então não se fazia nada. Observava-se alguns fenômenos lá, né? Às vezes o magnetismo, uma pedra atraindo a outra, lá um material magnético atraindo o outro, um raio, né? E o cabelo arrepiando por causa da eletricidade estática, mas não se sabia o que era. Aquilo foi, o ser humano começou a explicar aquilo de forma racional, entender certas coisas, né? E ele, a partir do momento que ele entende, ele começa a ter domínio sobre aquilo lá. Ele começa a aplicar aquilo lá em benefício dele, em benefício das pessoas, né? Tá? E hoje em dia, praticamente, a eletricidade impera em tudo que é lugar. Essa luz, né, essa lâmpada está aqui, ela nem sempre existiu. Ela existiu porque o homem, a ciência, entendeu o que era eletricidade, foi pesquisando, foi estudando, foi criando, né, circuitos, métodos, até chegar na tecnologia que nós temos hoje, um celular, né, uma lâmpada, seja lá o que for. Quando nós falamos nessas forças que existem na natureza, forças espirituais, né, que atuam no ser humano, atuam na natureza, elas são reais para nós também. Tá? Elas são reais para um umbandista. Elas podem não ser reais para quem não é da Umbanda, quem não conhece, quem nunca prestou atenção e quem nunca foi buscar o conhecimento. Agora, nós que estamos aqui, nós sabemos que existem essas forças. O que nós precisamos fazer é entender como é que elas funcionam, né? Como é que elas atuam, como é que nós podemos movimentar essas forças, né? Tá certo? E como é que esses espíritos também, aqui eu estou falando de espíritos agora, se manifestam, né, na Umbanda, por que tem determinados nomes, determinadas cores, né? Isso tudo tem ligação com aquilo que a gente vai estudar. Então, no Núcleo Mata Verde, a gente segue os 7 reinos sagrados e algumas pessoas confundem. Eu falo sempre que fogo, terra, ar, água, aí vou indo, né? Matas, humanidades, tal. E as pessoas acham, quando eu estou falando de fogo, terra, ar e água, que eu estou falando dos elementos, dos 4 elementos de Aristóteles, do esoterismo. Não tem nada a ver com isso. Passem um apagador agora, ó. Apaguem tudo aquilo que vocês estudaram, ouviram falar sobre elementos. Nós não vamos trabalhar com esses 4 elementos. Nós vamos trabalhar com um conceito novo que foi chamado de reino. De reino.
Poderia ter qualquer outro nome. A espiritualidade apresentou como reino, né? Uma maneira, uma região, um conjunto, chamado de reino, tá? E a partir do momento que você consegue entender isso, você vai conseguir entender, então, a força do orixá presente ali, no reino. E depois você vai ver que essas forças estão em todos os lugares. E a partir desse conhecimento, você vai conseguir entender qual é qual, que força é aquela que está em determinado lugar. Se uma pessoa está doente, qual é a energia, o axé que está faltando? Qual é a força? Tá? Se você entra numa determinada região, aí você vai saber mais ou menos quais são aquelas energias, forças espirituais que estão vibrando ali, que por afinidade algumas consciências estão ali presas, que são os espíritos. A gente vai ver isso também mais para frente. Então vamos começar nesse conceito dos 7 reinos.